Prezados ouvintes, até quem não costuma utilizar os trens do Rio de Janeiro já está careca de saber: o serviço prestado é deplorável. Basta ligar a TV em algum dos noticiários matinais para se deparar com cenas que se repetem diariamente: atrasos nas viagens, composições lotadas, falta de manutenção e insegurança. Isso tudo, mesmo com uma tarifa extremamente cara. Há um mês, a Assembleia Legislativa instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o serviço prestado pela Supervia e propor melhorias para este importante meio de transporte. No episódio desta semana, o deputado Luiz Paulo, que é um dos membros desta CPI, falará exatamente sobre o andamento dos trabalhos desta comissão. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Queria cumprimentar a todas e todos que nos ouvem, nos acompanham no podcast RJ em Debate. É um prazer ter as suas companhias, visto que o nosso podcast é semanal e continua a despertar grande interesse em função dos temas que temos abordado. É isso mesmo, deputado. Hoje, nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre um tema de grande relevância para a população, que é a questão do transporte público, mais especificamente dos trens, né? O senhor é um dos membros da CPI dos trens. Aliás, o senhor é membro titular dessa CPI, que vem acontecendo na LERJ. Qual o objetivo dessa CPI e o que está sendo investigado, deputado? Pedro, a CPI foi proposta pela deputada Lucinha, que há mais de ano vem insistindo com esse tema absolutamente relevante. O sistema ferroviário, isto é, os trens metropolitanos, que saem da Central e vão até Santa Cruz, que saem da Central e vão para Japeri, vai para Belford Roxo, vai para Gramacho, é fundamental na articulação do sistema de transportes metropolitanos. Ora, de muito que a qualidade do serviço prestado vem deixando a desejar. O transporte tem sido interrompido, a tarifa está com constantes ameaças de ser aumentada de 5 para 7 reais, o que seria um absurdo aumento de 40%. Está sempre se noticiando que houve roubo de cabos e aí as composições atrasam ou são paralisadas. Então, tudo isso somado e associado à pouca qualidade da infraestrutura ferroviária, derivou a necessidade imperiosa de ser realizada a CPI, que neste momento está ocorrendo. Deputado, recentemente o senhor e alguns outros parlamentares que fazem parte da CPI fizeram uma inspeção, uma vistoria técnica no ramal Deodoro Santa Cruz. Nos conte um pouco sobre o que foi visto. O que vocês encontraram nessa vistoria? A CPI deliberou que o primeiro ramal a ser vistoriado deveria ser o ramal da Central até Santa Cruz. Então, nos encontramos na estação de Santa Cruz, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, deputado Valdec, eu, e no meio do caminho também foi o deputado Ratinho, e vistoriamos inicialmente, numa composição normal de percurso, né, o trecho central de Deodoro. Saltamos na estação de Deodoro e fomos vistoriar o trecho que é considerado mais crítico, né,
que seria o trecho de Deodoro e Santa Cruz. E o fizemos dentro de uma composição especial de vistoria de linhas. E o objetivo foi fiscalizar a via permanente. O que é a via permanente? É a faixa de domínio da ferrovia, onde tem os trilhos apoiados em dornentes que estão apoiados em lastro de brita. Essa é a via permanente. E, lateralmente, a via permanente pode ter uma série de trilhos, de ida, de volta, de manobras, etc. E, ao lado da via permanente, tem as canaletas de drenagem para captar as águas da chuva. E, além disso, alguns espaços vazios. E também fomos vistoriar as estações, sobre a qualidade das mesmas, a existência ou não de banheiros, né? E também se era, de fato, verdade plena que algumas estações estavam sob o controle do narcotráfico. E assim o fizemos. E constatamos o quê? A grande maioria dos dormentes, diria que 90% dos mesmos, são dormentes de madeira, muito antigos, desde o tempo da Popular Central, quando o trem era administrado pelo Serviço Público Federal. Esses dormentes, uma parcela significativa, estão apodrecidos, isto é, precisam ser trocados, ou por dormentes de madeira, ou por dormentes de concreto. E essa troca, que chama-se manutenção, ela não existe em caráter preventivo. Ela existe em caráter corretivo de uma forma muito pontual. E os dormentes é que dá estabilidade e mantém os trilhos absolutamente retificados. Quando o dormente apodrece e a via vai perder o dormente, o trem fica mais instável. E aí vai ter que ir diminuindo a velocidade para evitar descarrilhamento. E a velocidade de percurso hoje está inferior a 40 km por hora. Quando um trem, a rigor, pode chegar a 70, 80 km por hora, desde que sua infraestrutura esteja muito apropriada. Primeira questão dos dormentes. Parafusos soltos, parafusos que deviam estar prendendo o trilho no dormente. Ainda mais, parte da sinalização de controle não está diretamente sendo feito pela cabine central de controle, onde tem os painéis com a visualização, havendo uma comunicação via telefonia celular para liberar ou não o semáforo, que pode estar verde ou vermelho. Além do mais, o capim tomou conta das laterais da via permanente. E o capim e o lixo praticamente aniquilaram as canaletas de drenagem, que estão totalmente assoreadas. Não há manutenção nenhuma. Banheiro nas estações inexistem, a não ser naquelas estações que foram recuperadas para os Jogos Olímpicos, né? Como Engenho de Dentro, como Deodoro, entre poucas outras. Né? Em Senador Camará, a presença do narcotráfico é absolutamente escancarada. Então, a vistoria serviu para nos mostrar que precisa ser tudo mudado. Não tem fiscalização, não tem bom funcionamento, e quem está pagando o preço disso tudo é o usuário. Né? E volto a dizer, quando se desestrutura o sistema ferroviário, se desestrutura o sistema de transporte como um todo. É verdade, deputado. Agora vamos entrar na questão da tarifa.
Essa questão tarifária, deputado, ela é um grande problema. O senhor já citou aqui a possibilidade de aumento de 5 para 7 reais, que simboliza 40% de aumento. A população entende que paga caro e o serviço não é condizente com esse valor cobrado. A CPI tem debatido também o valor das tarifas? Sem dúvida nenhuma, Pedro, porque contrato de concessão, ele indexou a tarifa ao IGPM, que é um indicador de reajuste de preço que se baseia fundamentalmente no câmbio. E desde a pandemia, que o valor do dólar e de outras moedas estrangeiras em relação ao real disparou. Então, esse índice subiu assustadoramente, muito acima do IPCA. E se você reajustar a tarifa pelo IGPM, considerando que no ano de 21 não teve reajustamento da pandemia, você vai chegar a um reajuste da tarifa de 40%. Se com R$5 estão usando o sistema, mesmo desqualificado, mesmo de Santa Cruz ao centro, se levando 2 horas de viagem para ir e outras 2 para voltar, esse volume de passageiros está em 350 mil passageiros por dia, com R$5, se você passar para 7, vai cair muito mais. E, por via de consequência, a própria concessionária vai perder muito mais dinheiro. Esse sistema de reajustar a tarifa por indicador inflacionário é, no meu entendimento, ultrapassado. Isso, para país rico, dá certo. Você tem salário mínimo de R$6.000, como tem, por exemplo, na França, né? Trazendo para euro. Né? Tipo, isso é condizente. No Brasil, a tarifa tinha que estar associada ao poder aquisitivo do usuário. Porque não adianta você querer exigir do usuário que ele pague algo que ele não pode pagar. Aí ele vai inventar todas as formas possíveis de não pagar essa tarifa e todas as outras formas possíveis de tentar ir para o seu local de trabalho ou para o seu médico sem poder gastar o que está sendo cobrado dele. E, em última análise, transporte viabiliza a produção. Se o cidadão não pode pagar o transporte em péssima qualidade, ele vai perder o emprego. E, com isso, vai diminuir a renda. Então, é necessário, né, que o Estado, a União, porque o que acontece no Rio de Janeiro, acontece em algumas outras unidades da federação, discutisse no Brasil inteiro como vai se dar o financiamento do transporte público no Brasil, no nosso estado e na nossa região metropolitana. Porque, senão, a gente vai continuar indo de mal a pior. Deputado, a falta de segurança em diversas estações é um fato. Além disso, temos também os constantes furtos de cabos, sobre os quais recai a responsabilidade de diversos problemas que vêm ocorrendo na prestação do serviço. Em uma das reuniões, a CPI debateu especificamente essas questões. Conta para a gente como é que foi. Ô Pedro, primeira coisa que a gente quer assinalar é que a Supervia está prestando um serviço de péssima qualidade. De outro lado, ela está em recuperação judicial, alegando que a queda de passageiros na pandemia foi brutal e que, se ela está transportando 350 mil passageiros por dia, ela está perdendo dinheiro, porque a linha de corte de transportar passageiro, apesar de não ter sido demonstrado por ninguém, ela teria que estar transportando mais de 500 mil passageiros por dia para estar empatando o dinheiro. Essa é a primeira questão. A segunda, o que é um contrato de concessão? É o poder concedente, que é o Estado, e o órgão responsável responde pelo poder concedente é a Secretaria de Transportes,
e a Central Logística, que é uma empresa estatal, que é a gestora do patrimônio da concessão. E a concessão, a regra, quando acaba, o patrimônio volta para o Estado. Tem a concessionária, que é a Supervia, e tem os usuários, que não tem nunca voz, porque ninguém vinha se reunindo nesse tema, a não ser aqui na Assembleia Legislativa. E ainda tem a agência reguladora, que devia estar fiscalizando a execução desse contrato. A Secretaria de Transportes, guardada a seriedade do tema, é quase uma brincadeira. Nós estamos no 5º secretário de Transportes. E, para não ser indecoroso, não vou nominar, alguns absolutamente incompetentes, que entendem tanto de transportes quanto eu de pilotar avião. De outro lado, a agência reguladora, que é uma função de Estado, devia ter feito concurso público de profissionais qualificados para fiscalizar o contrato de concessão, e não os fez. Então, isso já dá um desequilíbrio de atuação imensa. De outro lado ainda, o combate à criminalidade é das secretarias da área de segurança pública, Polícia Militar e Polícia Civil. Se todos sabem que em 12 estações tem a presença do comércio de drogas, o que faz a segurança pública? Permite? Só falta entregar a bilheteria também ao poder paralelo. Então, diante desse quadro, Pedro, né, é que a CPI está trabalhando, denunciando, e, evidentemente, quando chegar a hora do relatório final, vai apontar algumas possíveis saídas e propor algumas penalizações a quem de direito. Esse é o objetivo amplo de uma CPI como essa, que é absolutamente necessário. Enquanto isso, o governo do Estado, eu verifiquei, tinha, há um mês atrás, aproximadamente 6,7 bilhões de reais no Caixa do Tesouro. E ele tem um programa chamado Pacto RJ de investimentos estruturantes. Investimentos estruturantes para o governo do Estado é fazer pracinha nos diversos municípios, pavimentar ruas, porque está chegando as eleições. Por quê que o sistema ferroviário não está alocado dentro do Pacto RJ com recursos e projetos específicos para que realmente ele estruture o sistema de transporte metropolitano? Por que isso não acontece? Falta de planejamento, falta de objetivos de políticas públicas claras para a população e a perspectiva sempre, né, falha e errada, de que a eleição tem primazia em relação às políticas públicas. Perfeito, deputado. Agora, o que a população que depende dos trens, ali no seu dia a dia, pode esperar dessa CPI em termos de resultados práticos? Pedro, olha só, essa CPI está muito bem composta. A presidente da CPI, a deputada Lucinha, é uma usuária do sistema. Ela mora em Campo Grande. Então, ela tem hábito de vir para a Alerj, pegando o trem em Campo Grande e saltando na Central. Que ali você pode pegar o metrô, saltar no Largo da Carioca e está a 100 metros do prédio da Alerj. Então, conhece, faz parte do cotidiano dela. E o parlamentar, ela é uma parlamentar de lutas populares,
está sempre próximo daquele que anda de trem, que demanda o tempo todo. Você imagine, Pedro, você pegar um trem em Santa Cruz e levar 2 horas para chegar na central. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. É 4 horas. 4 horas, 50% de uma jornada de trabalho diária, que é 8 horas. É um tempo brutal. Eu, quando fiz a vistoria, junto com outros companheiros, e voltei de Santa Cruz, saltei em Deodoro, para pegar o trem de Deodoro para o centro, eu fiquei 36 minutos na estação aguardando passar o próximo expresso, que vinha de Japeri para a Central. Você veja. E mesmo sendo um expresso, levou quase 1 hora. Então, a CPI, além do efeito de denúncia, quer que o governo do Estado assuma a condução e entenda definitivamente que o transporte ferroviário é que estrutura o sistema de transporte metropolitano. Mas a CPI também quer que sejam implantados banheiros nas estações, que não haja mais roubo de cabos, que não haja narcotraficantes nas estações, que haja conservação da via permanente, que as canaletas sejam desobstruídas, que o capim-navalha seja cortado, que os dormentes sejam trocados, que os trilhos sejam alinhados, que os sistemas de controle sejam recuperados, para, na somatório disso, o usuário ter um transporte de qualidade, com a modicidade de tarifa, e não de uma tarifa de R$ 7,00. É isso que deseja a CPI, que, no fundo, é a mesma coisa que deseja a população que usa o sistema ferroviário, quer seja para Santa Cruz, quer seja para Japeri, para Belford Roxo, enfim, para qualquer uma das regiões metropolitanas que nossos trilhos nos levam. Bom, deputado, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Nesse episódio, nós falamos de um tema tão importante para a população, que é a questão do transporte público, mais especificamente dos trens, e também sobre o trabalho que essa CPI na Alerj vem realizando. Tenho certeza que a CPI, todo o trabalho que vem sendo feito, vai trazer excelentes resultados para a população. Vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o descontrole existente em relação à economia do nosso país. O índice oficial da inflação foi divulgado para os últimos 12 meses e esse índice acumulado é de 12%. Não estou querendo afirmar que, formalmente, a inflação acumulada do ano, 4 meses desse ano, com 8 meses do mês anterior, está na casa de 12%. Em período pré-eleitoral, com toda a instabilidade econômica existente, com toda a insegurança jurídica existente, né? Com toda a questão internacional na maior gravidade, pela invasão da Rússia à Ucrânia, e sempre a expectativa negativa que abala a todos e a economia da hipótese dessa guerra se prolongar, e com a ameaça de guerra nuclear. Então, o que a gente verifica é que essa inflação vai aumentar mais ainda, porque este ano está pior do que o ano passado. Então, essa inflação pode chegar a 15%, 16%, 18%, mas hoje é 12%. Liga-se a isso que a inflação está atingindo violentamente o preço dos alimentos,
que estão afetados pelos custos dos transportes, em função do aumento sempre constante dos combustíveis, porque a Petrobras aumenta o preço dos combustíveis em função da variação do preço do barril de petróleo. O preço do tomate, né, está só para ver, né? Que a última vez que eu vi, tinha batido 18, mas continua ascendente. Tomate, cenoura virou objeto de luxo, né? Então, cada vez o pobre, com o mesmo dinheiro, compra menos. Então, a bola fora é exatamente pelo Brasil não ter uma política econômica, a economia já está uns frangalhos. Enquanto isto, a presidência da República fica discutindo factóides, e não a economia nacional e como conter a inflação. A bola dentro de hoje vai para um dia, para nós, de muita simbologia, que é o domingo de 8 de maio. E nossas mães merecem todas as nossas homenagens, em função de tanto que nos deram e porque reinarão nos nossos corações, quer seja pelo amor que despendeu a todos nós, quer seja, né, por ser exatamente uma presença marcante em nossas vidas, pelo ensinamento, enfim, e pelo caminho que nos deu. Então, é fundamental essa homenagem que fazemos aos Dias das Mães, mas, principalmente, dizendo que os filhos, né, são aqueles que devem mais lutar para que as suas mães e as futuras mães possam ter uma sociedade mais justa e igualitária.